Dias Leão, diretor do Planejamento Secretaria de Saúde, em que solicita a inclusão de pauta para apreciação e aprovação da licitação referente à operacionalização do pronto atendimento Zanaga, tendo em vista que terminou o contrato até então com a empresa que vinha prestando serviço, e após a aprovação da inclusão do item, o senhor Rodrigo fará os comentários também. Então eu coloco em deliberação para incluir o item da pauta, o pedido do senhor Rodrigo, e os conselheiros que estiverem a favor, mantêm-se como estão, e os que estiverem contra, levantando uma das mãos. Bom, então os dois itens foram aprovados, e como foram aprovados, já vou começar por eles. Depois a gente entra com os itens da pauta da reunião ordinária. Então, quanto à ata da reunião extraordinária referente demonstrativo do primeiro quadrimestre de 2024, apresentado pela doutora Gisela, passo a palavra para a mesma fazer as considerações e depois qualquer outro conselheiro pode usar a palavra também. Com a palavra a senhora doutora Gisela. Mas nós não vamos começar dos informes da secretaria, etc. Primeiro, doutora Gisela, nós vamos falar dos primeiros itens que pediram para entrar de pauta. Aí eu começo com a pauta da reunião. Tá bom. Na verdade, a minha inclusão de pauta é um pedido, né? A gente já tinha feito a reunião no dia 4/9, que era com os itens lá que foram colocados, as pessoas aqui estavam presentes, muitos, tem a ata da reunião também está lá, a gente passou a apresentação também no grupo de todos os conselheiros, né? Então foi devidamente esclarecido, e o item de pauta de hoje é um pedido ao secretário ou ao representante dele que nos conte, né, como estão os andamentos, os encaminhamentos a respeito daquelas recomendações que a CAF colocou para o secretário, tá? E sendo que as principais são alguns itens que ficaram apresentados lá no dia 4, né, a Lilian, o Fábio, todos os quatro, que era principalmente sobre o financiamento mesmo, o custeio do hospital municipal, que tinha um problema lá de... estava gastando um pouco além do que tinha sido desembolsado pela secretaria. Isso era uma coisa principal. E as outras eram os termos aditivos que estavam ainda, não tinham sido feitos a respeito de recomendações que a CAF já tinha feito anteriormente. Então, estão aqui escritos na ata aqui, os principais itens, se o senhor tiver dúvida. E a gente estava insistindo para que fosse mandado um ofício antes, tá? Para que pudesse falar aqui bem, mas eu acredito que o ofício do Consaúde só foi hoje ou ontem, tal. De qualquer forma, são assuntos corriqueiros já, porque a gente já conversou sobre isso, mandou ao senhor dia 12 de agosto, né? Então já é até um assunto antigo. Então, se quiser que eu diga quais são os pontos principais, mas acho que o senhor vai saber. É você, né? Eu acho que eu sou uma... Eu acho, né? Mas fica muito à vontade. Então, foi dia 5 a reunião extraordinária. Dia 4, pois é, que lamentavelmente eu não pude participar porque estava recebendo a visita do Ministério da Saúde, né? Visita nas UPAs Silos e que é a UPA São José e a UPA da Ana Rosa. E, na verdade, o primeiro contato que eu tive mais de perto lá foi quando a própria Gisela me mandou um áudio dizendo que estava preocupada em relação à questão de estar tendo um gasto maior do que o previsto. E aí, claro, fui me inteirar do assunto e entender o porquê desse gasto. Até porque se eu tenho X, eu não posso gastar mais do que X, tem que ser o X. E aí, nessa perspectiva, eu fui revisitar alguns itens e que de fato têm que serem revistos, porque, por exemplo, hoje, só para dar um exemplo para vocês, a questão laboratorial, nós estamos mais que excedendo o dobro da meta. E que isso é um problema, que o município, nós temos uma rede que ampliou demais, e são exames que não são de dentro do hospital. O hospital faz exame para a rede inteira.
Então nós temos essa perspectiva, vimos a questão das rúbricas, que foi uma questão levantada, inclusive conversei também para além do cargo com a NPA, chamei a OS, certo, e o que eu determinei foi que os apontamentos realizados, porque nós estamos falando do primeiro quadrimestre, tá, gente? O exercício está em curso, ainda vai vir o do segundo quadrimestre, e como vocês colocaram pontuadamente, eu inclusive peguei o que vocês mandaram e disse, ó, estes pontos, para além de alguns pontos que o NPA também levantou, nós queremos todos os esclarecimentos e mais. Queremos que no decorrer, até para vocês entenderem como funciona o contrato de gestão, nós temos um ano inteiro. É por isso que ele é pactuado, é prestado conta na perspectiva quadrimestral, para que a gente possa, inclusive, alinhar qualquer tipo de desalinhamento que esteja acontecendo. Mas, Gisela, já foi solicitado para que a Chavantes faça isso. Eu acho que como é um assunto, inclusive, de uma, digamos assim, uma densidade, por ser muito técnico, eu acho que isso eu tenho que devolver para vocês um ofício com todas as explicações, para que todos, inclusive, possam ler e possam, inclusive, se achar que não ficou claro, ou a gente tratar novamente aqui, ou marcar uma reunião no meu gabinete. Mas foi dado o recado, sim. Fiquei triste de não poder participar, mas assim, estava com o Ministério, eu fiz questão de acompanhar, mas o Fábio e a Lídia me passaram, você também já tinha me passado, entendeu? Então, quer dizer que o secretário de Saúde leu e está ciente dos apontamentos e estamos cobrando todas as medidas das quais foram solicitadas. E eu acredito que o meu encaminhamento é que eu possa devolver isso para vocês de forma oficial. Assim vocês têm tempo de ler, de esclarecer e assim por diante. Um outro conselheiro quer fazer? Doutor, continua. Eu queria ainda fazer só mais um ponto, se me permite. A gente, como CAF, a gente tinha agendado para entregar o relatório, tá certo? Todo o CAF, mas também não foi possível, porque a reunião foi desmarcada, tá? E não foi remarcada, tá? O senhor estava ocupado, você estava ocupado naquele dia na prefeitura, não pudemos entregar, porque era para já conversar sobre isso. Então não teve esse contato. Daí depois no dia 4 também só o Fábio e a Línia que estavam. Inclusive, eu quero até deixar claro, fiquei até chateado de deixar aqui registrado em ata, porque no dia anterior, na semana anterior, vocês podem ler a ata, eu disse que o Ministério da Saúde estaria aqui visitando dia 4 e 5. Está registrado. Eu disse que tipo assim, e tipo, a visita acabou às 19h30. Então assim, penso que, confesso que fiquei chateado porque foi dito por mim nesta plenária a data que o Ministério da Saúde estaria. E eu estaria presente. Então, eu não estava presente porque eu estava acompanhando o Ministério da Saúde. Porque senão fica parecendo que o secretário não está dando importância à temática. E foi antecipadamente dito aqui nesta plenária, porque eu que disse, semana que vem o Ministério da Saúde está aqui em 4 e 5. E que acho que foi exatamente no mesmo dia que foi também agendada a reunião extraordinária, entendeu? Na mesma pauta. Naquele dia, naquele ninguém me mesmo falou dia. porque, por exemplo, então, mas isso não vem ao caso, entendeu? não se preocupe. Não, é só para dizer é só para dizer que, de qualquer forma, o secretário adjunto estava, a Línia, que é do NPA, também estava, e todo mundo estava lá e tal. E depois também foi compartilhado. E daí a gente tinha achado que discutiria amanhã, que era uma reunião também que estava agendada do Consaúde com o secretário, mas também não vai ser possível amanhã. Foi por isso que eu incluí nessa pauta de hoje, tá? Porque, de novo, estou falando como representante do Consaúde dentro da comissão de fiscalização, tá? É esse papel, tá? Então, nesse papel, eu considero que é parte da minha função deixar claro ao Consaúde que algumas coisas a gente está achando que estão andando um pouco devagar nessas providências, tá? Espera um pouquinho só. Por quê? O relatório do primeiro quadrimestre, tá? Ele acabou sendo entregue ao gabinete dia 12 de agosto, tá certo? Pelo menos foi o dia 12, foi o dia que a gente assinou, tá? A gente fez uma reunião do CAF com a própria Chavantes no dia 2 de setembro, tá? A Chavantes esteve lá, a Línia também estava, todos estávamos,
Eles nem sequer tinham lido o relatório, tá certo? Fiz essa pergunta logo ao começo da reunião, se eles tinham lido as recomendações, e não, tá? E lá tem recomendações importantes daquele contrato, tá? Do mesmo jeito que os termos aditivos, a valoração dos indicadores, coisas que são também para a própria secretaria, tá? Também são apontamentos que a gente tem repetido, tá? Já estavam no relatório anual de 2023, tá? E ainda continuam sem alteração. Então, o nosso temor é apenas pelo passar do ano, do exercício fiscal deste ano, tá certo? Que já está agora em setembro, né? Outubro, praticamente. E que, se algo tiver de problema, tá? Está muito em cima do final do ano para resolver, né? Então, esses gastos da provisão e tal, a gente fica temeroso. Toda vez que a gente teve a oportunidade de conversar, tanto com o CAF como com saúde, todas as vezes você nos tranquilizou, tá certo? Disse que estava tudo ok, tá? Mas tem alguns pontos que eles estão demorando para ser resolvidos, tá? Eu sei, eu sou testemunha do esforço que a Secretaria fez para que isso fosse tomado, não é uma falta de interesse da Secretaria, tá? Sou testemunha que o núcleo vai lá, que tem visita da auditoria, tudo isso eu vi e esclareci para todos os meus colegas aqui. Mas eu acho que tem algumas coisas que ainda estão devendo. Uma taxa de mortalidade alta sem explicação, algumas coisas da cesárea, as comissões assessoras do hospital que não estão funcionantes, coisas que a gente teve a oportunidade de falar item por item para as pessoas da Chavantes, tá? Nós mesmos. Mas, de qualquer forma, acho que um posicionamento como secretário de saúde nesse contrato, que é o contrato mais importante da cidade, tá? Eu acho que é relevante. Com certeza, e assim, o posicionamento maior vai ocorrer, inclusive, no fechamento do exercício, que é no momento do qual o Tribunal de Contas vai perguntar e vai dizer, cumpriu ou não cumpriu. O Tribunal de Contas faz isso anualmente. E neste momento eu vou ter que dizer, cumpriu, não cumpriu ou parcial. E se não cumpriu, qual é o percentual que eu vou glosar? É lógico que o ideal é que a gente não glose que a coisa aconteça, mas o contrato deixa claro. Se as metas da qualidade não estão cumpridas, eu posso glosar um percentual do contrato. Isso é claro, entendeu? E o Tribunal de Contas deixa muito claro que quem vai avaliar tudo isso e que eu, Gisela, que tenho a maior preocupação, porque quem é o gestor e quem o Tribunal de Contas vai colar é em cima de mim, com muito critério. Então, nessa perspectiva, agora é claro, o fato de eu não estar presente não quer dizer que eu não saiba do que está acontecendo. Eu considero até que eu sou um secretário presente mais, eu tento ser presente ao máximo, mas uma agenda de um secretário é difícil, principalmente a minha, que faz parte de grupos condutores na Secretaria de Estado de Saúde, que vou com frequência ao Ministério da Saúde buscar habilitações. Então, o fato de eu não estar numa entrega de um relatório não quer dizer que eu não li e não sei do que está acontecendo. Então, eu quero pontuar isso muito claramente, porque fica parecendo o seguinte, marcou uma reunião, se o meu adjunto está lá, ele me representa, e é lógico que a informação vai chegar até mim, e é para isso que eu tenho um adjunto. Mas deixar muito claro que, no momento mais oportuno, a gente vai sim, eu acho que vamos chamar sim, e vamos mostrar ações, e assim, Gisela, o contrato é claro, eu posso glosar, eu posso notificar, eu posso multar, e não sou eu que estou criando, são as prerrogativas que a lei me dá. E caso isso aconteça, eu o farei. Isso eu fico, até porque a pessoa mais interessada em zelar pelo meu CPF sou eu. E é este que vai ser avaliado e literalmente sabatinado pelo Tribunal de Contas do Estado. Lembro, eu queria Pois não, complementar. Falando até como membro do NTA e da Secretaria, eu não sei se eu entendi bem, mas um posicionamento do secretário. Como é que acontece o posicionamento do secretário? Então, nós temos duas comissões, que são o NTA, né,
e o CAF, que acompanham esse contrato, mas a gente não pode trabalhar com especulações, a gente não pode trabalhar com entendimentos, a gente tem que trabalhar com evidências reais. E aí, inclusive, quando a gente vai seguir as normativas do tribunal, que é o que a gente tem tentado seguir na íntegra, a gente tem o quê? Quando a gente tem dúvida de qualquer coisa, não tá bom aqui, não tá bom lá, a gente precisa mandar isso para a Chavantes, para a contratada, e a gente tem o tempo de esperar que ela responda. Então, o que que acontece? Isso nos dá um delay de informação muito grande. Então, eu entendo, a gente fala assim, nossa, estamos ainda discutindo o primeiro quadrimestre, mas isso é porque a gente tem que respeitar muitos prazos, a gente discutiu muito. Então, não dá para o secretário se pronunciar com o que a gente não tem definitivo em documentação. Qualquer coisa disso é equivocado e leviano. Então, a gente precisa realmente ter as evidências, não, estava certo ou estava errado, dúvida sanada ou não. Então, o que que a gente faz enquanto comissões? A gente questiona e cobra que eles nos devolvam, mas a gente precisa cumprir os prazos. Outra coisa que eu acho importante esclarecer para vocês é, como ela disse, tem alguns apontamentos que foram feitos no fechamento do ano passado que não foram cumpridos. O Rodrigo está aqui, a gente já teve essa discussão na secretaria, por exemplo, da valoração, e de fato o CAF mencionou que nós não tínhamos feito, eu fui lá e mostrei que a gente já tinha feito, inclusive mandei para o Rodrigo. Então essa valoração foi feita lá atrás, só que por algum motivo de entendimento, toda hora isso vem à tona que não foi feito, mas está lá para quem quiser ver. Na atualização do contrato, você se lembra disso, Rodrigo, que eu te mostrei? A planilha está lá, agora está valorada. Realmente, no primeiro contrato, nós tínhamos algumas deficiências na valoração. Mas aí, quando isso foi levantado no primeiro ano, a gente foi lá, fez, avaliou e incluiu na renovação do contrato. Tá? É claro, podem ser feitas mudanças e melhorias? Sempre, mas que está feito. Então agora a gente tem novas pontuações que a gente passa a tratar. Eu tenho só uma coisinha disso daí. Esse ponto é bem técnico, acho que não cabe mesmo discussão aqui desse ponto do contrato, mas eu gostaria de depois mostrar para o secretário, tá certo? Porque nós já discutimos até na última reunião da CAF com a presença do Fábio, que aquele modo como foi colocado, ele não é possível, tá? Porque está misturando indicador qualitativo com quantitativo, que não são indicadores que vêm da mesma fonte, tá? De financiamento, tá? Em desacordo com o contrato. De qualquer forma, a gente olha depois, tá? Porque é um assunto absolutamente técnico. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse esclarecimento ao Consaúde, pelo menos para mim, tá? Me deixa tranquila, porque quando eu estou lá representando o Consaúde, tá? Não quero que depois, caso algo aconteça, tá? De que não estava esclarecido, nem nada. Eu confio na visão do secretário, tá certo? Como já disse aqui, acho que foi um grande ganho para a Americana, tudo isso que veio, tá? Eu acho que foi mesmo, tanto para atenção básica quanto para atenção especializada, mas eu ainda digo que o tempo nesses contratos, principalmente num contrato anual, assim, tá? Ele tem que ser feito, tá? Não é possível ficar aguardando, depois aguardando, porque um ano passa muito rápido, tá? E é óbvio que o aprendizado se faz no dia a dia. Mas, olha, eu vou falar mais uma vez, precisa olhar, por favor, tá? São 12 recomendações para a secretaria, 13 recomendações para outra. Não tem nada que esteja sem evidência absolutamente real lá, tá certo? E é importante que seja olhado. Eu estou satisfeita com esse assunto. Muito bem, eu também, como conselheiro, eu perguntaria. Tem a CAF, que é a comissão, que foi criada por decreto, e tem o núcleo técnico de apoio. É feito esse relatório e é feito as recomendações. A preocupação minha como conselheiro, e também outros conselheiros que perguntaram para mim, é sobre essas recomendações, quando será respondido para essa comissão
as recomendações que foi enviada. A preocupação nossa, como é feita essa cobrança dessas pontuações, secretário? Como a Lília falou, tudo que a gente recebe na notificação, até porque a gente tem que respeitar o devido processo legal. Então, tudo que se recebe, eu tenho que reportar e dizer, está acontecendo A, B, C e D, vem a resposta, porque são duas coisas. A questão legal em si e a questão da coisa acontecer, certo? Que a gente tem que estar preocupado com as duas coisas. E nessa perspectiva, quem acompanha aí o trabalho do NTA, se você sentar no NTA e ver, você vai ver as inúmeras notificações, ofícios que nós estamos dando reiteradamente pedindo as devolutivas e as devidas ações corretivas para o que for a proposta e ou justificativas, né? Porque também não posso partir do princípio que já é a verdade absoluta, porque a empresa tem o direito de se defender. Entendeu? Por exemplo, na prestação da conta do quadrimestre da Secretaria da Saúde, nós não podemos reprovar. A gente vê a prestação de conta e coloca as recomendações, certo? E também a gente não recebe resposta. Nesse caso aí, o contrato com a OS, foi feita, a preocupação nossa é o seguinte, foi feita essas recomendações. Quando nós vamos receber resposta dessas recomendações? O que o secretário vai fazer para eles dar uma resposta disso aqui, desses apontamentos? Essa é a preocupação do Conselho e da doutora Gisela também. E, vamos lá, reafirmo. No final do ano, quer dizer, no final do exercício, vai ter um momento que eu vou ter que me manifestar, ou seja, eu estou passando, vamos pensar, eu passei o ano todo cobrando medidas corretivas. Se as medidas não acontecerem, no final do ano eu vou me manifestar para o Tribunal de Contas e dizer a empresa não cumpriu o combinado. Eu posso julgar as contas como regulares, irregulares, parciais, só que o próprio Tribunal de Contas, ele existe que seja feito no final do exercício. Eu não posso fazer, portanto, que o Tribunal de Contas ele vai me pedir um parecer final da comissão, o CARF, do NTA, e eu vou emitir um parecer dizendo a avaliação, porque a avaliação, embora a gente faça quadrimestral, o Tribunal de Contas ela é anual. E anualmente, aí sim, eu vou ter que me manifestar para o Tribunal de Contas dizendo está regular, irregular, parcial e assim por diante. O conselheiro quer fazer uso da palavra nesse assunto? Bem, então, feito esse esclarecimento, agora nós vamos ter que aprovar a ata dessa reunião extraordinária. E os conselheiros ouviram e agora nós temos que aprovar essa ata. Tem outras aprovações, mas vamos aprovar somente essa ata que a doutora Gisela fez de esclarecimento. Então, os conselheiros que aprovam mantêm como estão e os que estão contra se manifestam levantando uma das mãos. Bem, então foi aprovado por unanimidade. O outro item da pauta trata-se que o senhor Rodrigo pediu para inserir na reunião ordinária, né? Então, eu vou passar a palavra para ele explicar para a gente o que é que ele está pedindo, né? Terminou o contrato lá com a prestadora até então e agora eles estão pretendendo fazer um outro tipo de contrato. Rodrigo, explica o tipo de contrato que será feito, como será feito e depois vamos colocar em votação no pleno. Então, o pronto atendimento Zanaga, hoje, ele é administrado já o Recursos Humanos, através de contrato terceirizado já. Temos uma empresa atuando lá. Esse contrato não era pela Secretaria de Saúde na época, era feito tudo pela Fusame. No prazo, a gente ainda podia contratar apenas a mão de obra, tanto que os insumos, manutenção e os demais outras necessidades do pronto atendimento Zanaga são todas supridas pela Secretaria de Saúde. Agora, com esse novo entendimento, você já não entende como interessante ou regular você ter parte sendo feito por contratos. Na verdade, eu tenho contrato de mão de obra, tem contrato de raio-x separado para lá. Tendo essa perspectiva, o que a gente fez? A gente fez um estudo. Será que eu consigo estar suprindo todas essas atividades exclusivamente com mão de obra pública? Ou eu vou ter que partir para um outro modelo de contrato, por exemplo, da OS?
O que a gente observou no decorrer do estudo? Nós não temos concursado médico para conseguir fazer conseguir operar o pronto atendimento Zanaga 100% com funcionário público. A gente não tem concursado. Tivemos o concurso, mas não tivemos pessoas aprovadas suficiente ou interessadas para concorrer. No caso é o plantonista e o pediatra. Então, devido a essa modalidade, o que a gente vê como melhor opção seria a gente adotar o mesmo modelo que foi feito na UPA Silos e agora na UPA Dona Rosa, que é através do contrato de gestão do OS. Como o contrato termina agora em janeiro, a gente já está com esse estudo avançado, pedindo já para fazer a licitação, a proposta do contrato, e vem estar colocando aqui em conselho, demonstrando isso daí, essa necessidade. Atualmente, nós não fazemos no pronto atendimento Zanaga, como é somente recursos humanos, a gente faz o controle apenas dos recursos humanos. A gente não tem outros indicadores quantitativos ou qualitativos acompanhados regularmente. Então a gente pretende, primeiramente, ampliar para 24 horas o pediatria. A pediatria no pronto atendimento Zanaga é só 12 horas, não é 24 horas, então a gente está querendo ampliar o serviço do atendimento Zanaga para 24 horas de pediatria e implantar acolhimento de risco e monitoramento de qualidades nele, com esse contrato de terceirização. É isso que eu passo para o... Outra coisa, Rodrigo, que você... Deixa eu fazer uma pergunta. Outra coisa que você solicitou aqui é a forma de operacionalização através de OS, é um contrato de novo OS. Sabe, a minha opinião, poderia fazer um contrato com OS, tudo bem, mas não tem jeito de colocar outra OS e as que ficar de fora, não tem nada a ver. Não, é exatamente isso. Quando a gente fala que a gente vai abrir um processo de seleção, pode entrar qualquer organização social. Vai ser feita uma eleição no edital, a gente vai colocar critérios de avaliação técnicos e também vai entrar nele o financeiro, mas ele é técnico-financeiro. E ganha essa seleção aquele que receber a maior pontuação. Tanto que eu acho que o último do Dona Rosa deu muito perto da gente se manteria a mesma ou seria outra. Então nada garante que vai ser a mesma OS que a gente tem na UPA Silos e UPA Dona Rosa que vai ser uma vencedora. É livre de concorrência. Não como presidente, como conselheiro só. A minha preocupação é de repente a saúde de Americana ficar vinculada a uma OS só. Meu Deus, amanhã depois essa OS deu um problema, então eu queria que ficasse outras OS. Não tem como, se bem que vocês trazem os problemas da saúde para a gente e a gente, mesmo não aprovando, vocês podem fazer, o conselho não vai se meter na administração, não vai, só que não vai pesar a nossa opinião, correto? Então não tem jeito, vocês vão fazer a licitação e a mesma que está administrando a UPA São José, Dona Rosa, Hospital Municipal, pode também administrar essa também. Tem que deixar muito claro, porque assim, eu não posso dizer que vai ser ou que não vai ser, porque se eu fizer isso eu estou direcionando em crime, eu vou sair daqui algemado, inclusive. Então, é um edital de chamamento, e aí no chamamento vai ganhar quem tiver melhores critérios, né? Eu não posso fazer esse tipo de impedimento. Tipo assim, é livre, né? E legalmente eu não posso fazer nenhum tipo de impedimento dessa natureza no edital. Eu queria falar uma coisa também que tem muitas, coberto de razões, tem muitas qualificações que podem ser pedidas, né, para a OS e tal, né. E eu acho que a gente tem um exemplo, no caso do Hospital Municipal aí e tal, que essa OS tem demorado para cumprir algumas coisas, tá certo? Eu penso que talvez, e a gente também tem algumas coisas aí, sindicato, coisas de reclamações que a gente mandou no grupo do CAF também, né, que são reclamações sérias que estão acontecendo, evidências reais, tá? E que acho que deve ser colocado na qualificação da OS, tá certo? Quantas reclamações trabalhistas ela gerou em um ano,
Tá certo? É uma coisa que acho que tem que ser estudada. Foi uma das coisas que a gente tentou, mas o que acontece? Quem determina o edital de chamamento é a lei. Então, E a lei, tipo assim, a lei, ela já tem os critérios, que eu não posso... o edital de chamamento, olha, o de São Paulo. Por exemplo, a qualificação, quando você diz que uma instituição é qualificada, você vai desqualificar a instituição, mas perante a quê? Porque tem reclamação, porque tem... Não, você pode instituir para este chamamento quais são os critérios que aquela OS deve ter, tá certo? E selecionar considerando esses critérios. Então, por exemplo, eu posso mandar até, tem um exemplo, a CGCSS recentemente fez uma apresentação na FEOSP, tá? Na FEOSP. Tem lá os critérios que eles têm colocado para selecionar. A chefe da CGCSS, a Marcela, ela é do Tribunal de Contas do Estado, ela sabe bastante bem aí esse assunto, tá? E lá estão colocadas algumas coisas de qualificação exatamente para serem aproveitadas no edital de chamamento, que tenta excluir as OS, digamos, entre aspas, do mal, tá? Porque existe, né, muitas OS, eu sou uma entusiasta do sistema OS, tá? Existem muitas OS que são muito boas, tá? Elas fizeram muito do serviço no Estado e tal, do serviço de saúde. Mas tem muitas que são criminosas. Eu não estou falando que essas que estão aqui sejam assim, mas que a gente no edital tem que conseguir discriminar entre uma e outra, tá? E existem itens que podem ser colocados no edital de chamamento. Esse daí eu posso compartilhar e entendo que é um cuidado muito necessário, tá? Para que não fique à mercê de repente, mas se tiver um problema, eu vou dizer no tribunal. Ok, dizer a população, tá certo? O que vai fazer se a OS de repente for embora? Tá? Tem esse outro lado, tá? É preciso que sejam boas pessoas. Da forma que está sendo posta, a gente está parecendo que nós estamos falando assim de uma situação que está parado o serviço que não funcionou. Por exemplo, o índice de satisfação das UPAs de Americana, inclusive, vou mandar para vocês o parecer do Ministério da Saúde que eu recebi ontem, inclusive sobre a UPA. O parecer do Ministério da Saúde, que é gerenciado, a UPA é gerenciada pela OS. Porque da forma que está aparecendo aqui, parece que está tudo péssimo, que está tudo fechado, que nada está funcionando. E assim, o ponto da questão, que é o edital de chamamento para o PA Zanaga, que a nossa ideia é transformar uma UPA nos moldes que funcionam uma UPA. Recebemos o Ministério da Saúde, ontem tivemos a grata surpresa que nós fizemos 2 pleitos para o Ministério. A qualificação e a ampliação da capacidade operacional, mudando de modo 3 para 5. O Ministério escreveu, vou passar o relatório para vocês, com um relatório de 7 páginas minuciosos, avaliando a UPA, que é a pauta aqui que nós estamos falando, é um edital de chamamento para um PA, que se transformará numa UPA. E o Ministério avaliou estas UPAs que são gerenciadas pela OS e disse que ok, que a UPA está em conformidade. Então, assim, também não dá para dizer que os problemas do hospital eu posso levar para a UPA, porque são coisas distintas. E o que nós estamos falando aqui do edital de chamamento, e não estou dizendo que não tem problema, claro que tem, e reafirmo, não vamos usar o maior crivo possível para que nós tenhamos o melhor. E o edital que seja o mais imparcial possível, que eu não posso dizer, Lember, que vai ganhar A ou que vai ganhar B, não sei nem quem vai concorrer, inclusive. É isso que eu quero dizer, porque, no meu ver, o modelo de gerenciamento da UPA e Americana está dando certo. Isso, palavras da população, confirmadas ontem pelo Ministério da Saúde. Secretário, Neide, pode ficar. Um momento só. Neide, vê se algum mais outros conselheiros querem usar a palavra. Conselheiro Cláudio pediu a palavra. Secretário, temos a certeza de que estamos evoluindo. Não está dando tudo errado. Pelo contrário, as visitas têm mostrado, principalmente nas UPAs, um nível de satisfação realmente diferenciado. O que estávamos refletindo, eu acho que é importante, a transição do modelo de OS, e eu
também sou um entusiasta da UES, eu acho que não é o modelo o problema, mas sim a gestão do modelo que é o segredo. Claro, a ferramenta, o culpado de você machucar o seu dedo não é o martelo, é a forma como você usa o martelo, fazendo uma metáfora. Então, o modelo de OS é um modelo de profissionalização do serviço que, se for bem gerido e bem acompanhado, tanto pela sociedade quanto pelos órgãos competentes, ele vai dar certo. Agora, o que eu queria talvez refletir aqui e deixar como uma reflexão para todos nós é que naquela transição de avanço nós tivemos vários desafios quando a gente compôs a mão de obra que era servidor concursado com a contratado. Eu fiquei curioso só de talvez refletir e perguntar, nessas novas UPA, no caso da Zanaga, como que a gente, à luz do que a gente aprendeu dessa dicotomia entre o concursado e o contratado, como que nós podemos evoluir para evitar talvez esse choque? No pronto atendimento Zanaga, a proposta é não haver o profissional concursado lá. Vai ser exclusivamente muito parecido com a Dona Rosa, muito parecido com o da São José também. Então devemos ter um bom resultado, como estamos vendo na São José. Não, na verdade, só fazer um acréscimo quanto concordo com a doutora Gisela quando a gente tem que fazer as restrições, mas é importante que vocês entendam que quando a gente faz algumas restrições, geralmente o próprio mercado faz as impugnações e o tribunal devolve e faz a gente voltar. Por exemplo, no processo da OS, a gente trabalhava com índice de liquidez, para a gente poder tentar justamente afastar possíveis OS endividadas ou com baixo índice de liquidez. E esse foi um dos pontos, por exemplo, que o tribunal nos fez retirar para que passasse. Então, embora pareça, separar o joio do trigo não é tão fácil ao rigor da lei, porque tudo tem dois lados e aí todo mundo discute, né? Então, é só essa reflexão de saber que assim, a gente tem trabalhado para tentar buscar a maior imparcialidade possível e tentar abrir a maior concorrência possível para que de fato a gente tenha bons prestadores, né? E que façam com uma saúde melhor possível no município. Algum outro conselheiro quer fazer algumas ponderações para me colocar em deliberação? Bom, então, diante dos esclarecimentos, eu coloco em deliberação para o Pleno aprovar a licitação referente à operacionalização do pronto atendimento Zanaga com gestão de modelo de organização social OS. Os conselheiros que aprovam se mantêm como estão, e os conselheiros que não aprovam se manifestam levantando uma das mãos. Um momentinho, então, foi aprovado por unanimidade. Momentinho. Pois não, Márcio, com a palavra. Só um complemento, tá? Rodrigo, né? Nós estamos no processo inicial, principalmente da mudança da modalidade que era antes, né? Era mista, agora se torna só uma coisa só, né? E, então, nesse processo inicial tem seu desenvolvimento até poder chegar na parte licitatória. Então, o Conselho gostaria que nós pudéssemos acompanhar todo o desenvolvimento, tá? As reuniões que nós fazemos sempre. Tá bom? Aí seria isso daí. Bem, dando então continuidade nos itens da pauta, o item 1 da pauta trata-se de informes da Secretaria de Saúde. Então, eu passo a palavra para o Rodrigo, né, Rodrigo? Para você falar dos informes agora, os informes são trazidos bem resumidos, né? Devido ao período também são poucos informes, que a gente também não pode estar informando muitas coisas. Então, informes gerais. A Americana recebe representante do Ministério da Saúde para discutir o SAMU regional. No dia 4, a gente recebeu os representantes do Ministério da Saúde, junto com as prefeituras de Americana, Santa Bárbara de Oeste e Nova Odessa, para discutir diretrizes normativas para a implantação de um SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional, para atender os 3 municípios. O Ministério da Saúde realiza visita técnica para qualificar a UPA São José, e também foi Dona Rosa. No dia 5, os técnicos do Ministério
da Saúde fizeram uma visita ao UPA São José com o objetivo de avaliar a estrutura geral e os serviços prestados a fim de qualificar a unidade. Aí, como o secretário passou, a gente já teve um relatório inicial positivo já em referente aos 2 pleitos, mudança de modalidade de 3 para 5 e a qualificação da mesma. A Americana atende 107 pessoas em mutirão de consultas. No dia 15, a Secretaria de Saúde realizou um mutirão de consultas em especialidade. Foram oferecidos vagas em oftalmologia, fono, ortopedia, pneumo e gastro, todos com agendamento prévio. A Americana é contemplada com o programa de gestão de custos. No dia 24, a Secretaria de Saúde deu início à capacitação online, que foi oferecida pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Gestão de Custo, o Apura SUS. A capacitação vai ocorrer até o dia 27, no total de 16 horas, envolvendo enfermeiros, gerentes de unidades básicas de saúde da rede municipal. As UBS de Americana recebem ações de prevenção ao suicídio. Ocorreu no Parque da Liberdade, promovendo nesta segunda-feira uma abordagem sobre a prevenção ao suicídio como parte da campanha de Setembro Amarelo. Nos dias 13 e 18 de setembro, o tema também foi abordado pelo Parque Gramado. E também outros informes onde buscar ajuda, que o município possui 3 unidades do CAPS, sendo o CAPS Arte e Vida para atendimento dos adultos, na rua Estevão Carlos Vicentino, Jardim Dona Rosa, o CAPS Larissa de Almeida, destinado ao público infanto-juvenil, na Rua dos Cravos, no Jardim São José, e o CAPS Nova Vida, Álcool e Drogas, específico para adultos com grave comprometimento decorrente do uso de substâncias psicoativas, na Rua Joaquim Pupo, na Vila da Inês. Assim, em razão do período eleitoral, as informações sobre os eventos em gerais e reformas estruturais não podem ser vinculadas até o fim das eleições. E informes do Covid. A gente segue com 51.805 casos positivos, 1.051 óbitos e 50.637 recuperados. E 112.336 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados. Dengue, 11.500 notificações de casos suspeitos de dengue, 4.323 confirmados, 7.149 descartados, negativos e 28 ainda aguardando os resultados de exame. Estamos registrando 8 óbitos por dengue até o mês de agosto. E acho que está com 9 em investigação ainda, né? Chikungunya, 17 casos notificados, 12 descartados, 5 aguardando resultados de exames. Zika, nenhuma notificação. Febre amarela, nenhuma notificação. Febre maculosa, 114 notificados, 93 no município de Americana. O total de casos, 72 foram descartados, 20 aguardando resultados. Um caso confirmado positivo, mas o paciente foi curado. Ele estava pescando lá na represa, pelo que eu vi. Meningite, 20 casos notificados, 1 óbito. Mpox, o município registrou 2 casos positivos da doença este ano, sendo 2 homens, um na faixa etária de 20 aos 39 anos e o outro com 40 a 49. Evoluíram para a cura e não houve necessidade de internação. Esses são os informes da Secretaria deste mês. E tem algum conselheiro aí inscrito para poder fazer alguma pergunta para o secretário, para a mesa da Secretaria? Por enquanto não. Alguém gostaria? Não? Bem, então, dando continuidade no item 2 da pauta, trata-se dos destaques das atas das comissões internas. Agora eu convido a conselheira coordenadora da comissão de análise, a doutora Gisela, para fazer o destaque da sua ata. Esse mês, quem foi falar conosco na nossa reunião foi a Franciele, que é chefe do RH da Secretaria de Saúde, e também foi muito esclarecedor. Ela também nos contou que existem 1.141 contratados na Secretaria de Saúde e concursados. Desses aí, 41 estavam em afastamento pela Meriprev, tá? Que é um índice muito alto de afastamentos que eles têm verificado, tá? Também ela gerencia ainda os contratados pelo Cismetro por adesão, por adesão, e também os estagiários,
Existem muitos estagiários, tá? Tinha 5 vagas em aberto ainda e tem também os estagiários do Soma, tá? Todos esses passam lá pelo RH da Secretaria de Saúde, que na verdade não é um RH específico, tá? Ele é um puxadinho do RH da prefeitura, tá? Então esse é um dos problemas, tá? Porque existe um problema óbvio, né? De que tem um para lá, o outro para cá, e daí quando é bom para o pai, ruim para a mãe, então fica um estica e puxa aí em determinadas situações, que é um ponto de dificuldade, tá? Também ela citou como ponto de dificuldade a falta de um sistema integrado, que ela possa fazer um controle melhor desses funcionários todos e tal, apesar dela ter uma planilha Excel, falta bastante coisa de informática ainda. Também disse que tem problemas, deixa eu ver, tinha mais um que era importante, o óbvio, tá? Existe uma falta enorme de um SESMIT, tá certo? Porque todos esses afastamentos e todas essas coisas, na verdade, não tem tratativas formais pela prefeitura nesse momento, tá certo? Assim, tratativas formais que eu digo por que aconteceu, o que podemos fazer, não existe uma medicina do trabalho, tá? E então, portanto, não é possível nem ver se o atestado realmente é ok, ou fazer um estudo dos atestados, né? Porque uma vez dado, não tem um outro médico lá para discutir, então beleza e tal, tá? Então a prefeitura está muito aquém do que outras empresas aí usam fazer em termos de RH e medicina do trabalho mesmo, né? A gente perguntou quais as propostas, o que ela tem visto e tal, mas parece que isso é um assunto que não está bem ainda esclarecido e não tem uma proposta aí para o ano que vem. Inclusive a gente falou, fala para colocar na proposta do programa de governo, pelo amor de Deus, tá certo? Porque cadê o SESMIT da prefeitura? Então, acho que esses foram os principais problemas apontados lá, mas em relação ao plano municipal de saúde, ela tem muitas coisas cumpridas, embora alguns ainda não, como a gente pôde ver lá com ela um por um. Dificuldade de preencher cargo de concursado também. Tá? E também a outra coisa que ela disse é que eles têm feito chamados para os concursados, mas em geral não preenche os cargos, tá? Isso leva a ter que buscar outras formas de contratação e vai aumentando essa confusão de muitos jeitos de trabalho dentro de uma única secretaria, tá? E o número de pessoas é bastante grande, né? Porque, 1.141 concursados, lá no hospital tem mais 650 funcionários, 850, são todos contratados da Chavantes. Na Fusame tem mais 119, tem mais 200 estagiários, acho que era esse o número, e mais os estagiários do Soma. Se somar tudo isso numa secretaria, é um número muito grande de pessoas, tá certo? Que não tem ainda uma unidade de tratativas assim conseguida. É um lugar que precisa explorar mais, porque senão a gente vai ficar até 2038 aqui falando assim, mas falta muito, mas eu não sei o que vai fazer com aquele médico, eu troquei ele de lugar, mas não sei o que vai fazer, tá? Precisamos de opções. Muito bem, agora eu convido a conselheira, a coordenadora da Comissão de Saúde do Trabalhador, a senhora Eliane, para fazer o destaque de sua ata. Eu disse item 2 da pauta, mas esse item do destaque das atas é o item 3, viu? Sobre o item 2 eu vou voltar a falar posteriormente a este item. Então, a palavra é a Eliane. Boa noite a todos, desculpa o atraso. Em destaque da ata da saúde do trabalhador, a gente teve a visita, né, a participação do educador físico, Tiago Volpe Braz. A gente havia comentado na última reunião aqui, até o secretário falou, e a gente já estava aguardando, né, a visita deles, e eles foram na última reunião
ele com a Simone, né, coordenadora, e eles, a gente convidou, né, para estar aqui e agendamos com ele para novembro, eles irem falar com vocês. Ele fez um destaque, né, do sucesso, da importância que está tendo o trabalho dele lá no Jardim São Paulo, que não atende apenas o pessoal do bairro, né, tem gente de vários pontos da cidade procurando o trabalho dele. O trabalho lá é um projeto Viver com Exercício, tá? Ele é educador físico e ele vai ter a oportunidade de passar aqui para vocês, mas do que ele falou para nós, eu destaco o que ele falou lá para a gente, que cada real investido com o educador físico, com o professor de educação física, com atividade física, economiza-se R$12. Então, é claro que às vezes tem prioridades, mas arrumando a casa, eu acho que é um investimento importante que a cidade precisa ver e tentar colocar para prevenir doenças, recuperar a saúde de pessoas e principalmente saúde mental, que às vezes aquele momento de socialização que a maioria são idosos lá tem naquele momento já é uma prevenção, uma cura de um monte de outros problemas que podem vir, né? Então o destaque é esse, tá bom? Muito bem, agora eu convido o conselheiro, coordenador da Comissão de Orçamento, o senhor Márcio, para fazer o destaque da sua área. Comissão de Orçamento. Bom, boa tarde a todos. Se me permite fazer um complemento, antes de falar sobre a Comissão de Orçamento, fazer um complemento para a Comissão da Saúde do Trabalhador, fui convidado a participar porque é um tema que me interessa muito relacionado à atividade física, de formação também sou profissional de educação física, e a reunião foi muito boa, complementando a fala da Eliane, quando ela diz que, segundo o profissional, a cada R$1 investido em atividade física, se economiza em torno de R$12 na saúde. Isso ele quer dizer que a pessoa fisicamente ativa, provavelmente, ela melhora os índices de diabetes, hipertensão, colesterol. Então, tudo isso que pode levar a pessoa a buscar o serviço da saúde, inclusive internações. Então, esse benefício é nesse sentido. Quanto mais você investe em saúde, menos doenças para aparecer. Tá? Então, é um investimento muito importante. E, secretário, um tempo atrás nós conversamos a possibilidade de aproximar a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Saúde. Conversamos, mas depois não falamos mais nada sobre. E na conversa com o profissional, talvez esse seja um meio para, de repente, tentar aproximar as secretarias, porque é um trabalho que tem muita conexão. Então, é um trabalho que ele atende as pessoas mais debilitadas, as pessoas que precisam realmente de auxílio para começar a fazer alguma atividade física, e ela tem uma progressão dentro desse programa, até que no final desse programa ela tem mais autonomia. Tendo mais autonomia, ela tem condições de buscar as atividades oferecidas pela Secretaria de Saúde. Então, claro que tem que amadurecer um pouco mais o assunto, mas pela conversa inicial nós vimos que existe muita conexão e acho que vale a pena a gente começar a pensar na possibilidade de união dessas secretarias, porque acho que todos tendem a ganhar muito. Tá? Então é só um complemento da fala, linkando uma conversa que nós tivemos há um tempo atrás. Agora, voltando a falar sobre a Comissão de Finanças, nós nos reunimos e analisamos a folha de pagamento e a prestação de contas da FUSAME, a folha de pagamento e a prestação de contas da Secretaria de Saúde. Analisamos as principais receitas, os índices de aplicação, os rendimentos, as principais despesas que houveram, não vimos nenhuma inconsistência e as contas foram aprovadas pela comissão. Muito bem, agora eu convido o conselheiro, coordenador da Comissão de Ouvidoria, o senhor Cláudio, para fazer o destaque da sua ata. E hoje nós vamos ter o privilégio de
do nosso vice-coordenador, Dr. Alexandre, fazer, porque eu combinei com ele também para ele poder fazer esse destaque. Boa noite a todos. Nós fizemos análise de todas as reclamações que vieram até nós da ouvidoria e já encaminhamos todos os ofícios para os lugares determinados para a resolução. O que ficou em destaque mesmo foi, que nós achamos de mais prioridade, foi que solicitamos perante a Chavante um representante que venha à nossa reunião de ouvidoria para esclarecimento de algumas situações que ficaram para trás e não conseguimos resolvê-las. Em destaque foi isso, todas as reclamações foram encaminhadas, estamos resolvendo todas elas e esperamos que com o representante da Chavante nós possamos resolver esses 2 casos que ficaram para trás também. A maioria foi, na verdade, só isso. Obrigado. Bom, muito bem. No item 2 da pauta, trata-se da ratificação do regulamento da reunião com os candidatos e candidatas a prefeito e prefeita de Americana. Nós fizemos esse regulamento às pressas e não foi passado para as comissões. Então, como foi feito um regulamento, algum conselheiro pode até contestar, né? Então queria que o Pleno aprovasse a ratificação dele, correto? Algum conselheiro quer fazer alguma observação? Bem, como nenhum conselheiro quer fazer observação, eu coloco em deliberação para o Pleno aprovar a ratificação do regulamento que foi apresentado na reunião com os candidatos. Os conselheiros que aprovam mantêm-se como estão, e os conselheiros que não aprovam se manifestam levantando uma das mãos. Bem, então foi ratificado. Agora, o item 4 da pauta trata-se da discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 28 de agosto de 2024 e a prova que tomou conhecimento das atas de comissões internas. Já foi mandado para todos os conselheiros, né? Então, coloque em deliberação para aprovação da ata da reunião ordinária e conhecimento das atas das comissões internas. Os conselheiros que aprovam se mantêm como estão, e os conselheiros que não aprovam se manifestem levantando uma das mãos. Pelo resultado, foi aprovado por unanimidade. No item 5 da pauta, trata-se de informe dos conselheiros. Então, eu pergunto para o conselheiro que queira fazer uso da palavra. Também, como informe dos conselheiros, o Conselho fez uma reunião extraordinária, o Conselho com Saúde, com o Conselho de Araçatuba, para trocar experiências, né? Eu queria que algum conselheiro falasse dessa reunião. Pois não, com a palavra o Cláudio, então. Temos como a gente fala, né, o benchmark, né? Acho que foi muito prazeroso, né? O interesse que a Araçatuba demonstrou, a Secretaria de Saúde de Araçatuba, de conhecer o modelo que a gente desenvolveu no trabalho de equipe aqui, de todos que estão aqui, do trabalho de poder fazer o esquema de pontuação, né? E tivemos uma reunião muito proveitosa, devemos passar para eles ali um compêndio de passo a passo de como ele implementa isso lá, porque não temos de forma alguma nenhum objetivo de reter trabalhos ou informações, mas muito mais expandir. Quanto mais outros conselhos e quanto mais outras comissões puderem utilizar algo que tem algum significado agregando valor, melhor para a saúde de todas as cidades, né? A secretária de Saúde de Araçatuba foi uma pessoa muito gentil, muito aberta a esse tipo de troca de informações, convidou-nos a fazer a visita lá. Eu acho que no momento oportuno, tanto eles vêm para cá quanto o contrário, assim como outras visitas. Nós estamos com um programa com planejamento de ir até Indaiatuba e até Jundiaí, que são referências em propostas de conselhos de saúde, para também trazermos para a Americana uma visão ampliada e diferente do que se está fazendo em conselhos de saúde também.
Então, acho que foi bastante positivo. Eu só tenho aí a me orgulhar de todos nós. Eu acho que nós somos aí dignos de orgulho por um trabalho que valeu a pena, né? Anderson, quer falar a respeito? A Janine depois. Oi. Desculpe aí para não estar chovendo no molhado, que o colega, o Márcio, já falou, a nossa coordenadora já falou, mas eu e o professor Márcio representamos aqui o Conselho Regional de Educação Física e eu acho importante a gente chamar cada vez mais atenção para isso. Na última reunião também o secretário estava presente, nós já falamos desse projeto, agora conhecemos melhor e eu achei que além do que eu imaginava, porque ele trouxe resultados já efetivos, né? E eu chamo a atenção pelo seguinte, porque é muito comum, inclusive nas propostas, agora que nós estamos num período eleitoral, nas propostas de vários agentes aí, né, candidatos, não, porque eu vou investir no esporte, porque o esporte é saúde, não é isso? Esporte é educação, esporte é saúde. A gente precisa ver isso na prática. E na prática, que eu conheço em Americana, é esse projeto que nos foi apresentado pelo nosso colega, o professor Dr. Volpe, e parece que tem um outro trabalho, mais ou menos, não sei se semelhante, na Unimed, relativo à saúde. Relativo à saúde. A educação também precisa ver como que você vai trabalhar com esporte, com atividade física. E nós estamos aqui num conselho de saúde, aqui nós estamos representando aqui todo o município e vários segmentos da sociedade. Então, eu acho um lugar bem pertinente para a gente falar disso, para a gente se atentar para isso e tentar levar para a prática, viu? O secretário de saúde que está aqui, eu concordo com a proposta do meu colega, do professor Márcio, da integração com a Secretaria de Esportes, porém eu fiz parte da Secretaria de Esportes durante muitos anos. Eu cresci ali dentro do Centro Cívico. Eu sei que existe uma dificuldade grande nessa integração, porém eu concordo que o trabalho pode ser feito num primeiro momento, direto na Secretaria de Saúde e posteriormente, sim, como já frisado também pelo professor Márcio, esse pessoal chegar num nível de aí passar para um projeto específico da Secretaria de Esporte. Os dois juntos, por experiência própria, por mais de 30 anos lá dentro, nós não conseguimos. Eu tentei diversas vezes. Então, o trabalho que tem lá semelhante é o de atividade física para chamada terceira idade. Foi eu, como coordenador, que implantei esse projeto há uns 30 anos atrás. E existe realmente um grande número de praticantes lá, e isso ajuda muito na saúde, mas eles já precisam estar numa condição adequada. Então, para poder praticar, né? Não dá para quem tem muito fator de risco, fica difícil a prática lá na Secretaria de Esporte direto. Então, nossos parabéns, né, pelo trabalho que está sendo feito lá nessa unidade de saúde, e a nossa briga para que isso se amplie dentro da Secretaria de Saúde. Eu acho que nós precisamos trazer realmente a atividade física para a saúde e dentro da Secretaria de Saúde. Então, vamos ampliar esse trabalho para, se possível, todas as unidades básicas, porque eu acredito que seja mais a economia. Não é 2 para 12, não. Eu acho que como é que é? De 1 para 12, né? Eu acho que seja mais. Porque a atividade física realmente é um remédio muito importante na saúde. Eu queria fazer só uma consideração, como o Rodrigo disse, nós estamos num momento que tem que informar, mas não pode informar muito, enfim. Mas, com relação a isso, o Ministério da Saúde foi muito inteligente na nova proposta da atenção básica da estratégia. Onde o Ministério da Saúde não quer saber quantos atendimentos somente você fez. Ele quer saber o quanto as pessoas acessam a unidade básica de saúde. Então, para o cálculo do financiamento é o seguinte:
eu posso ter 5.000 atendimentos, mas se eu tiver só 700 pessoas que são sempre as mesmas, vai barrar em um momento. O que o Ministério está dizendo? Municípios, movam-se, tenham estratégias para trazer as pessoas para dentro da UBS, não numa perspectiva só de tratamento, mas numa perspectiva de promoção, de prevenção. Eu fui muito feliz, o Ministério não facultou um atendimento simplesmente ao médico, ao enfermeiro e ao dentista. Não. Qualquer profissional que tiver na unidade cadastrado no CNES e fizer parte do rol multiprofissional entra no cálculo do atendimento. Ou seja, nós, municípios, e aí imagine, se eu tenho grupos de atividade física, para além do benefício de promoção e prevenção, como a gente já falou, olha o impacto que isso vai dar de qualificação no nosso indicador de alcance. Então, isso foi uma coisa que o Ministério da Saúde, acredito que fez intencionalmente, para que os municípios começassem a entender, não dá mais para fazer mais do mesmo. Vocês querem mais recursos para a saúde, então vocês vão ter que fazer diferente, com novas estratégias, inclusive com a questão da atividade física, tá? Então isso aí está muito no radar, porque vai ao encontro, o projeto do Volpe é muito bom e vai ao encontro do que o Ministério da Saúde pede. A palavra então, Joanina agora, né? Boa noite. Voltando a respeito da nossa reunião extraordinária com a Araçatuba, eu achei muito interessante o modelo e acredito que as outras comissões também poderiam praticar, né, para ter essa experiência, trocar os nossos cases com os outros, né, e crescer. Achei super interessante. E sobre esta reunião de Araçatuba, o que me chamou a atenção ali, eu só quero pontuar uma coisa, foi que eles disseram, eu não quero ser leviana de falar da frota, mas quando eles falaram da frota para transporte, eu falei, nossa, mas que grande a frota, né? E logo em seguida veio a explicação. Eles têm uma frota muito grande, porque o atendimento de especialidades deles fica muito aquém, porque lá na região eles não têm as faculdades, não têm esses profissionais, então eles precisam levar os moradores lá, né, os cidadãos, para outros lugares. Então isso ficou um ponto positivo para nós, que tínhamos um gargalo aí enorme, e nós estamos crescendo muito. Então, parabéns para a Americana pelo trabalho que a gente vem fazendo, e eu fico muito honrada de ver como a nossa saúde tem melhorado. Eu tenho andado com as pessoas, eu tenho acompanhado as pessoas e tenho visto que nós estamos crescendo muito. Então, só elogiando a todos aqui pelo trabalho. Obrigada. Algum outro conselheiro? Bom, bem, os informes agora. Só falar uma coisinha. Ela estava dizendo da frota, mas também eu achei que foi muito legal que a Carmen contou que eles têm 45 unidades de estratégia de saúde da família. Fiquei impressionadíssima, tá? Porque, e depois fui pesquisar melhor, na verdade a Araçatuba é um case de atenção básica, né? Porque eles são muito, muito bons de atenção básica, não? Pelo menos foi isso que eu ouvi depois e fui atrás. 45, eles têm 212 mil habitantes. Inclusive 3 na área rural, eles fazem um trabalho na área rural, são 3 unidades na área rural. Bom, muito bem, outro assunto aqui de informe dos conselheiros, o mandato do presidente normalmente é 2 anos. Esse ano, por conta da eleição, é 3 anos. E eu fiz um acordo com o Márcio, né? E a gente dividir o mandato. Então, estou dizendo para vocês que a partir já da próxima semana o Márcio vai assumir como presidente e nós vamos fazer um método lá de transição legal para isso. A palavra ao Márcio, então. Bom, inicialmente, quando houve a eleição, né, alguns já foram alterados, né, até entraram lá há pouco tempo, nós decidimos, até em acordo, fazer uma gestão compartilhada, né, durante o mandato de 3 anos. Até pensando um pouco na minha saúde, tá? Por isso que acabou atrasando essa questão, né? E, claro, eu carrego muitas coisas depois de 10 anos de hemodiálise e estou assim com transplantado. E nessa conversa que eu estive com o Francisco Lembo,
Eu falei com ele e solicitei, né, para estar subindo à frente aí, poder estar tocando, tá? Ele também tem algumas coisas pessoais que precisa estar tomando um pouco mais de foco, né? Ele me contou, então, nesse contexto ele concordou, amigavelmente, nós conversamos amigavelmente, né? Até para poder conciliar uma coisa com a outra, tá bom? Então, gostaria até, esse é o comunicado, né? A gente está referenciando para vocês se está ok ou não está ok. Tá? Gostaria da palavra de vocês, se concordam ou não concordam. Quem quer fazer uso da palavra, pode falar. Eu falo. Presidente. Bom, se vocês entraram no acordo, para a gente está ótimo. O Márcio já está há muito tempo no Conselho Municipal de Saúde, está muito por dentro de todos os assuntos, é uma pessoa que nos ajuda, nos orienta bastante. Então, assim como estava sendo feito o trabalho, com certeza nós não vamos perder nada de produtividade. Então, desejo boa sorte na nova empreitada e tenho certeza que vai conduzir muito bem. Eu quero agradecer o Lemo. Acho que dentro daquilo que ele se predispôs, ele fez o que era possível e ninguém é perfeito. E todos nós carregamos as nossas imperfeições e o que importa nessa vida é tentar dar o seu melhor. E desejo, tenho certeza, que tanto o legado que o Lemo deixa, quanto a posição do Márcio, que tem realmente nos orientado e dado apoio, vão permitir que a gente continue com um conselho democrático, um conselho onde as ideias são abertas, onde nós nos sentimos. Eu estou falando com um cara que tem uma visão absolutamente neutra, que eu não caí aqui. E eu posso assegurar para vocês que, para uma pessoa que está há tão pouco tempo, o nível de liberdade que a gente tem para expor ideias, para trazer contribuições, por mais humildes que sejam, ou por mais, talvez, longe do que seja de um profissional mais técnico da área de saúde, nós temos plena liberdade. Eu acho que isso vem dessa forma de ser, e eu tenho certeza que o legado do Márcio também vai ser esse, de permitir um conselho dinâmico e bastante produtivo. Alguém gostaria de dar a palavra? Doutor Alexandre. Bom, presidente Chico, eu acompanhei, na verdade, você desde o início, né? Fiquei muito feliz nas suas atuações e tenho certeza que o Márcio, aí agora ficou uma briga de Neymar para Neymar, né? Fico muito feliz em ser representado agora pelo Márcio, que também tem uma grande amizade, então aqui eu fiz grandes amizades. E tenho participado de praticamente 99% das ações aqui do Consaúde. E como o nosso coordenador falou, também caí em algo que eu nunca havia visitado, esse mundo, e estou muito feliz em participar e realmente também aproveitando ao secretário de Saúde, agradecer, e tenho visto que a saúde tem evoluído muito. E com o presidente Chico Lembo foi muito bom. Agradeço pelo seu serviço, ficamos muito felizes por todos eles. E Márcio, eu lhe desejo felicidades e sei que você também é muito capaz. Acredito que não tem vai haver diferença alguma de um para o outro. Parabéns a vocês todos, viu? Alguém mais gostaria de dar a palavra? Pois bem, olha, gostaria de agradecer, tá, a palavra de todos, referência a mim. Gostaria também de expressar algumas palavras para o Chico Lima, que conheço há bastante tempo aqui no Conselho, né, como conselheiro e agora como camisa diretora. Né, pela primeira vez conseguiu ser presidente há muito tempo, já é minha segunda passagem como vice, tá? E agradecer porque realmente, claro, você tem suas individualidades, mas o povo aqui, o controle social aqui do Conselho de Saúde, né, dessa gestão, nunca vi tão atuante como as outras presentes durante esses 12 anos que eu estou no Conselho, tá? Todos estão aqui muito de parabéns, assim como você.
Né? É claro que, como o Cláudio falou, ninguém é perfeito, nem sou eu, nem eu sou. Mas a contribuição que você deixou, né, não só como presidente, mas como conselheiro, eu não posso nem explicar o quanto você contribuiu durante esse processo, tá? Então, agradeço por tudo que fez até o momento. Eu quero te parabenizar por tudo que você fez como presidente, né? E, assim, claro que você vai continuar contribuindo, tá bom? Muito obrigado. Bem, itens 6 e 7 da pauta trata-se de correspondentes pedidas e recebidas, respectivamente, que estão na sede do Plano de Saúde, à disposição para qualquer conselheiro verificar. Antes do encerramento, eu peço à secretária Neide fazer a leitura dos conselheiros que justificaram a ausência. Eu tenho como justificativa de ausências o conselheiro Jânio e a conselheira Euneiva. Muito bem. O item 7 da pauta, eu sempre digo que é o item que todo mundo gosta, né? Eu comunico que fica encerrada a presente reunião e a próxima será realizada 30 de outubro de 2024. Um momentinho, Márcio. Eu gostaria de que todos parabenizassem nosso amigo aqui, Francisco Lembo, né? Por tudo que fez com a salva de palmas, tá? Bem, então... Eu quero saber uma coisa, nós não vamos mudar para a sede nova? O presidente Pronto, novo já fica vai encerrado, mudar? pode fazer umas perguntas então. Pois não. Vamos fazer a festa do seu Chico lá na sede nova? Então, nessa questão, nós sabemos até que o que aconteceu com o Mário, tá? E estive conversando com ele, independente da questão do retorno dele, tá? Nós vamos fazer essa mudança aí, tá? Precisamos programar, junto com a Secretaria de Saúde e Transporte disso, né? E fazer uma mudança aí brevemente, tá? Mas nesse próximo mês já estaremos lá, tá bom? Pessoal, só um minutinho, a Neide deixou passando a pasta com as atas para serem assinadas. Por favor, quem puder tirar um tempinho e dar uma olhada, porque tem muitas atas para serem assinadas. Obrigada. Pode desligar?